Graça e paz, irmãos, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo estudo da Palavra de Deus. Hoje, continuando nosso estudo do livro Patriarcas e Profetas, nós vamos ler o capítulo 13, a prova de fé. Antes de iniciarmos, gostaria de lembrar aos irmãos que eu vou ler apenas alguns trechos e vou comentar. Recomendo aos irmãos a leitura do capítulo completo, lá no aplicativo da Bíblia. Então vamos lá. Essa leitura está baseada principalmente em Gênesis 22. Nós vamos ler o verso 1 e verso 2 para iniciarmos. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão, este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que eu te mostrarei. Então Deus chama Abraão e fala para ele dar seu filho Isaque, filho da promessa, em sacrifício no Monte Moriá. E a gente inicia a leitura com o texto. Abraão aceitara sem pôr em dúvida a promessa de um filho, mas não esperou que Deus cumprisse a palavra no tempo e maneira que ele o entendia. Foi permitida uma demora para provar sua fé no poder de Deus. Mas ele não pôde supor a prova. Achando impossível que lhe fosse dado um filho em sua idade avançada, Sara sugeriu, como um plano pelo qual o propósito divino poderia cumprir-se, que em sua serva fosse tomada por Abraão como segunda mulher. A poligamia se tornara tão espalhada que deixara de ser considerada como pecado, mas nem por isso deixava de ser violação da lei de Deus. Então nós vemos já aqui, Abraão não duvidara de que o Senhor daria um filho a ele, e ele não sabia como, mas o tempo de espera era um tempo de prova, não só para ele, mas como para Sara também. E nesse momento, demora, já se vendo velha, Sara ofereceu a sua empregada para ter um filho de Abraão, para se cumprir a promessa, duvidando novamente dos desígnios de Deus. Interessante aqui, aquele ponto que nós já conversamos algumas vezes. Presta atenção, a poligamia se tornara tão espalhada que deixara de ser considerada como pecado. Hoje, em nossos dias, em nosso tempo, muitas práticas não são mais vistas como pecado, porque todo mundo faz repetidamente, rotineiramente. Mas se uma coisa é pecado uma vez, é pecado sempre. Não cabe a mim e a você dissermos o que é o certo e o que é errado, e sim o Senhor já nos deixou revelado o que é o certo. Eu não posso aqui, porque a maioria das pessoas fazem, dizer que algo deixou de ser pecado. Justamente porque o Senhor não nos autorizou e não nos dá poder de mudar suas leis. Nem Deus muda suas próprias leis, quanto mais eu e você. Lisonjeada pela honra de sua nova posição como esposa de Abraão e esperando ser a mãe da grande nação que dele descenderia, Agar se tornou orgulhosa, jactanciosa e tratou sua senhora com desprezo. Então perceba, Sara começou a colher os frutos da sua falta de fé. Agora, a empregada dela a tratava com desprezo. Se via como senhora naquele lugar. E Abraão também colheu os frutos, porque via essa cena e, obviamente, não era aquilo que agradava a ele. Se bem que fosse pelos rogos encarecidos de Sara que ele despojara Agar, ela o censurava como o faltoso. Sara falou para ele fazer, quando ele fez, agora ela começa a criticá-lo, falando que ele não deveria ter feito, como ele sendo culpado. Desejava banir sua rival, mas Abraão recusou-se a consentir nisso, pois Agar seria mãe de seu filho, como ele ansiosamente esperava, o filho da promessa. Agora Abraão já não queria mais retroceder, porque esperava um filho. Ele também
querendo ou não, passou a promessa adiante, achando que a promessa se cumpriria em Agar, já meio que agora esquecendo da primeira promessa, que Sara seria a mãe de seu filho. Quando Abraão tinha quase 100 anos de idade, a promessa de um filho lhe foi repetida, com a informação de que o futuro herdeiro seria filho de Sara. Mas Abraão ainda não compreendeu a promessa. Sua mente de pronto volveu para Ismael, apegando-se à crença de que por meio dele os propósitos graciosos de Deus deveriam cumprir-se. Agora, novamente, o Senhor repete a promessa e ele não consegue compreender porque ele já via Ismael como seu filho e entendia que Ismael era o filho da promessa. O nascimento de Isaac, trazendo a realização de suas mais caras esperanças após uma espera de duração de uma vida, encheu de alegria as tendas de Abraão e Sara. Abraão com quase 100 anos, Sara também já bem idosa, tiveram um filho, a promessa se cumprindo. Muitas vezes eu e você acabamos querendo antecipar os planos de Deus, queremos fazer as coisas da nossa própria vontade, do nosso próprio jeito, e então podemos sim estar negligenciando as promessas do Senhor a nós, podemos sim estar duvidando do poder de Deus, podemos estar cedendo. No tempo de prova, devemos ficar firmes nas promessas que o Senhor já nos deu. O regozijo geral aumentou a sua inveja, até que Ismael ousou zombar abertamente do herdeiro da promessa de Deus. Sara viu na disposição turbulenta de Ismael uma fonte perpétua de discórdias e apelou para Abraão, insistindo que Agar e Ismael fossem despedidos do acampamento. O patriarca foi lançado em grande angústia. Como poderia banir Ismael, seu filho, ainda eternamente amado? Em sua perplexidade, rogou a direção divina. O Senhor, por meio de um santo anjo, determinou-lhe satisfazer o desejo de Sara. Seu amor por Ismael ou Agar não o deveria impedir, pois apenas assim poderia ele restabelecer a harmonia e a felicidade de sua família. E o anjo lhe fez a promessa consoladora de que, ainda que separado do lar de seu pai Ismael, não seria abandonado por Deus. Sua vida seria preservada e ele se tornaria o pai de uma grande nação. Abraão obedeceu à palavra do anjo, mas não sem uma dor aguda. O coração do pai estava oprimido por mágoa indizível quando despediu Agar e seu filho. Olha aqui. Que lição! Abraão não queria despedir ou tirar do acampamento Ismael, seu filho, amava o seu filho. Ainda assim, ele pediu orientação de Deus. E o anjo revelou que ele deveria fazer isso, tirar Ismael de seu convívio. E Abraão obedeceu a palavra do anjo, mas não sem uma dor aguda. Mesmo em lágrimas, mesmo com uma dor aguda, mesmo sofrendo, Abraão fez aquilo que Deus o orientou a fazer. E isso é uma lição muito valiosa para mim e para você. Será que temos feito aquilo que o Senhor tem falado a nós? Mesmo que nos doa, mesmo que não seja algo natural, mesmo que seja contra aquilo que estamos acostumados, será que temos feito a vontade do Senhor? Mesmo que isso nos doa? A instrução proporcionada a Abraão no tocante à santidade da relação matrimonial deve ser uma lição para todos os tempos. Declara que os direitos e felicidades dessa relação devem ser cuidadosamente zelados, mesmo com grande sacrifício. Sara era a única esposa legítima de Abraão. Seus direitos como esposa e mãe, nenhuma outra pessoa tinha a prerrogativa de partilhar. Uma lição para os homens dentro do matrimônio, que devem ser sacrifícios feitos sim para manter a felicidade dentro do lar.
Deus havia chamado Abraão para ser o pai dos fiéis, e a sua vida devia ser um exemplo de fé para as gerações subsequentes. Mas sua fé não tinha sido perfeita. Mostrar a falta de confiança em Deus, ocultando o fato de que Sara era sua esposa, e novamente com seu casamento com Agar. Para que atingisse a mais elevada norma, Deus o sujeitou a outra prova, a mais severa que o homem jamais foi chamado a suportar. Abraão, ele ouviu o chamado de Deus lá no início, saiu da casa de seu pai, atendeu ao chamado de Deus. Uma prova que ele passou. Viveu durante muito tempo, sendo inteiramente fiel ao Senhor. Tropeçou uma vez quando foi ao Egito e falou que Sara era apenas sua irmã, ocultando que ela era sua esposa. Novamente falhou quando casou-se com Agar, teve um filho com ela. Então Deus precisa chamá-lo para uma última prova, aquela que vai definir o destino dele, salvação ou perdição. Em uma visão da noite, foi-lhe determinado que dirigisse a terra de Moriá e ali oferecesse seu filho em holocausto sobre o monte que lhe seria mostrado. Qualquer, no vigor da varonilidade, pode com coragem enfrentar dificuldades e aflições que lhe fariam desfalecer o coração em sua vida posterior, quando os pés estivessem vacilantes a caminhar para a sepultura. Mas Deus guardara a sua última e mais rigorosa prova a Abraão, até que o fardo dos anos fosse pesado sobre ele, e ele almejasse o repouso das ansiedades e trabalhos. Abraão já estava velho, já queria um descanso, e agora vem a prova mais difícil. A prova que nenhum homem foi chamado a suportar. Tinha esperado por muito tempo pelo nascimento do herdeiro prometido. Por ordem de Deus, despedira o seu filho Ismael. E agora, quando o filho fora desejado, durante tanto tempo chegava a varonilidade, e o patriarca parecia poder divisar os frutos de suas esperanças, uma prova maior do que todas as outras estava diante dele. A ordem foi expressa em palavras que deveriam ter contorcido angustiosamente aquele coração. Toma o teu filho, teu único filho Isaque, a quem amas, e oferece-o ali em holocausto. Perceba, ele se despediu do outro filho com dor no coração, atendendo a ordem de Deus, e agora Deus pede para ele o seu único filho, o filho que amas, Isaque, o filho da promessa, em sacrifício também. Duras provas para Abraão. Muitas vezes eu e você achamos que a prova que estamos passando é muito difícil. E nem imaginamos a tantas provas que tantos dos heróis da fé passaram. Abraão, o pai da fé. É difícil de imaginar se colocar no lugar de Abraão e ainda mais recebendo essa ordem, ainda mais agindo como ele agiu. Satanás estava a postos para sugerir que ele deveria estar enganado, pois que se a lei divina ordena não matarás, a Deus não exigiria que uma outra proibira. Saindo ao lado de sua tenda, Abraão olhou para o calmo resplendor do céu sem nuvens e lembrou-se da promessa feita 50 anos antes, de que sua semente seria numerosa como as estrelas. Se esta promessa deveria cumprir-se por meio de Isaque, como poderia ele ser morto? Abraão foi tentado a crer que poderia estar iludido. Em sua dúvida e angústia, prostrou-se em terra e orou, como nunca antes orara, pedindo alguma confirmação da ordem quanto a dever ele cumprir essa terrível incumbência. No meio da prova, no meio da dúvida, entre o certo e o errado, Abraão se prostrou em terra e orou, angustiado, abriu seu coração ao Senhor.
Ele duvidava se ele tinha entendido certo, ele duvidava se era exatamente isso que o Senhor queria, se ele não estava ficando louco, porque Isaac era o filho da promessa, prometido há 50 anos, uma promessa que demorou 50 anos para se cumprir. E agora o Senhor o chama para dar esse filho em sacrifício. As trevas pareciam envolvê-lo, mas a ordem de Deus estava a soar-lhe aos ouvidos. Toma o teu filho, o teu único filho, Isaac, a quem tu amas. Aquela ordem deveria ser obedecida e não ousou demorar-se. O dia se aproximava, ele devia estar a caminho. Não ousou demorar-se. Ele orou, as palavras do Senhor vieram à sua mente e ele não ficou postergando. Isso é algo interessante. Eu não sei se a gente vai estudar, deveria estudar no Patriarcas e Profetas, sobre Ló. Acho que vai estudar, acho que a gente ainda vai ler sobre Ló, Patriarcas e Profetas. E nós vamos ver que Ló, quando foi chamado pelos anjos para sair de Sodoma, ficou postergando e os anjos tiveram que tomá-lo pela mão. Sua mulher não entendeu a urgência, não viu a necessidade e olhou para trás. Se Ló tivesse assistido com urgência ao chamado, sua mulher poderia ter sido salva. Abraão, diferente de Ló, agiu de imediato, não postergou. E eu e você não podemos ficar demorando nas coisas que temos que fazer ao lado do Senhor, nas decisões que temos que tomar ao lado de Cristo. Se temos uma ordem, se temos um chamado, se temos uma orientação, devemos seguir, devemos fazer. Voltando à sua tenda, foi ao lado em que Isaac deitado dormia, o sono profundo, o calmo da juventude e inocência. Por um momento o pai olhou para o rosto querido do filho, voltou então a tremer. Foi ao lado de Sara, que também estava a dormir, deveria despertá-la, para que mais uma vez pudesse abraçar o filho? Deveria falar-lhe do mandado de Deus? Anelava aliviar o coração falando a ela, e partilhar juntamente com ela desta terrível responsabilidade, mas se conteve pelo temor de que o pudesse impedir. Isaac era a alegria e orgulho dela, sua vida estava ligada a ele, e o amor da mãe poderia recusar-se ao sacrifício. Deixa eu ligar a luz aqui. Abraão teve que passar por essa prova sozinho. Abraão não tinha ninguém com quem contar, porque se ele contasse a Sara, ela poderia impedir, poderia dizer que ele estava louco. Ele teve que suportar esse fardo sozinho. Aquele dia, o mais comprido que jamais Abraão experimentara, arrastava-se vagarosamente ao seu termo. Enquanto seu filho e os moços dormiam, passou ele a noite a orar. Agora Abraão já tinha pego Isaac e saído com os seus ajudantes, com os seus trabalhadores, em direção ao Monte Moriá. E durante a noite, eles repousaram. Enquanto todos dormiam, Abraão saiu para orar. Passou a noite em oração, esperando ainda que algum mensageiro celestial pudesse vir dizer que a prova já era suficiente. Percebam que Abraão não queria fazer, da mesma forma que não queria despedir a Ismael, mas ele estava fazendo. Sabia que o Senhor pediu e sabia que ele tinha que fazer. Assim eu e você temos de agir também. Que algum mensageiro celestial pudesse vir dizer que a prova já era suficiente, que o jovem poderia voltar ileso para sua mãe. Nenhum alívio, porém, lhe veio à alma torturada. Perceba, o Senhor já deu a ordem e Abraão orava para que o Senhor pudesse mudar, pudesse enviar um anjo. A prova já foi suficiente, não precisa mais. Ele orava ainda, mesmo contra... Ele orava por aquilo que ele de fato queria. Isso lembra Cristo no Getsemane, quando ele ora ao Pai dizendo: Senhor, se possível,
passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E nesse momento de Abraão, a sua oração não teve respostas. Ele não teve respostas, ele não teve nenhum sim, nenhum não. Então ele prosseguiu fazendo a vontade do Senhor. E assim eu e você devemos agir da mesma maneira, prosseguir fazendo a vontade do Senhor. O que o Senhor quer de nós, assim façamos. Outro longo dia, outra noite de humilhação e oração, enquanto a ordem que o deveria deixar desfilhado lhe repercutia sempre no ouvido. Perto estava Satanás para insinuar dúvidas e incredulidades, mas Abraão resistiu às suas sugestões. Quando estamos em momento de provas, quando estamos em momento de uma luta interna buscando fazer a vontade do Senhor, sempre virá o adversário até os nossos ouvidos querendo soprar o engano, querendo que façamos o erro, queremos que desistimos daquilo que o Senhor deseja e almeja de nós. Quando estava a ponto de iniciar a viagem do terceiro dia, o patriarca, olhando para o norte, viu o sinal prometido, uma nuvem de glória pairando sobre o Monte Moriá, e compreendeu que a voz que lhe falara era do céu. Então, no terceiro dia, em sua jornada caminhando, ele olha para os montes e ele vê a nuvem do Senhor. Ele sabe que ali tem que ser feito o sacrifício. Mesmo agora, não murmurou contra Deus, mas fortaleceu a alma pensando nas provas da bondade e fidelidade do Senhor. Este filho fora dado inesperadamente e não tinha aquele que conferiria a sua preciosa dádiva o direito de reclamar o que era seu. Então, a fé repetiu a promessa: em Isaque será chamada a tua semente. Semente numerosa como os grãos de areia da praia. Isaque fora filho de um milagre e não poderia o poder que lhe dera vida restaurá-lo? Olhando para além daquilo que era visível, Abraão aprendeu a palavra divina, considerando que Deus era poderoso até para os mortos ressuscitar. Abraão agora estava confiando que, independente do que acontecesse, o Senhor poderia fazer o que ele quisesse. Se quisesse dar a vida a Isaque novamente, ele daria. Se quisesse impedir, ele impediria. Não importa o que o Senhor fizesse, o Senhor poderia reverter. O que o Senhor quiser, ele assim o faz. Confiou na promessa do Senhor. Quantas vezes eu e você não temos falhado, não temos tropeçado, porque não confiamos na promessa, porque não confiamos que o Senhor pode nos fortalecer, pode nos dar, pode nos ajudar. No lugar indicado construíram o altar e sobre o mesmo colocaram a lenha. Então, com voz trêmula, Abraão desvendou o seu filho a mensagem divina. Foi com terror e espanto que Isaque soube de sua sorte, mas não opôs resistência. Poderia escapar desse destino, se o houvesse preferido fazer. O ancião, ferido de pesares, exausto com as lutas daqueles 3 dias terríveis, não poderia tê-lo oposto à vontade do vigoroso jovem. Isaque, porém, tinha sido educado desde a meninice a uma obediência pronta e confiante, e ao ser o propósito de Deus manifesto perante ele, entregou-se com voluntária submissão. Perceba a lição de uma família bem estruturada. Isaque cresceu desde criança em um lar em que Deus era amado, respeitado, que o seu pai confiava em Deus. E ele aprendeu essas lições e trouxe para a sua vida no momento que Abraão fala que ele seria o sacrifício. Isaque ali, na flor da idade, 16 a 20 e tantos anos, poderia facilmente ter saído correndo, poderia ter falado que o pai estava louco, poderia ter ido contra aquilo, mas ele conhecia seu pai, conhecia a Deus
sabia do relacionamento deles e confiou o que o Senhor tinha falado a Abraão, seu pai, e se entregou em sacrifício. Que lição para nós, pais. Como estamos educando os nossos filhos? Será que eles realmente confiam que temos uma conexão com os céus, que falamos com Deus? Será que eles veem isso em nossas vidas? Era participante da fé de Abraão e sentia-se honrado, sendo chamado a dar a vida em oferta a Deus. Com ternura, procurou aliviar a dor do pai e auxiliou-lhe as mãos desfalecidas a amarrarem as cordas que o prendiam ao altar. Isaac ajudou a se amarrar no altar. E agora, as últimas palavras de amor são proferidas, as últimas lágrimas derramadas, o último abraço dado, o pai levanta o cutelo para matar o filho, quando o braço subitamente lhe é detido. Um anjo de Deus chama do céu o patriarca: Abraão, Abraão. Ele responde: eis-me aqui. E de novo se ouve a voz: não estendas a tua mão sobre o moço, e não lhes faça nada, porque agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Abraão foi até o limite. A corda esticou até o talo antes de romper. E o Senhor impediu que isso acontecesse. O Senhor impediu que a corda rompesse. O Senhor impediu essa tragédia de um pai matar um filho. O Senhor provou a Abraão e ele foi bem sucedido, muito bem sucedido em sua prova. Ele passou no teste. Ele ouviu o chamado, atendeu o chamado e foi até onde o Senhor queria que ele fosse. Então Abraão viu um carneiro atrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E prontamente trazendo a nova vítima, ofereceu em lugar de seu filho. Em sua alegria e gratidão, Abraão deu um novo nome ao lugar sagrado: Jeová Jireh, o Senhor proverá. Percebam a fé de Abraão. Percebam que em nenhum momento ele hesitou, mesmo não querendo, ele fez o que tinha que ser feito. Mesmo sendo dolorido, mesmo sendo contra a sua vontade, ele fez o que precisava ser feito. O grande ato de fé de Abraão permanece como uma coluna de luz, iluminando o caminho dos servos de Deus em todos os séculos subsequentes. Abraão não procurou esquivar-se de fazer a vontade de Deus. Durante aquela viagem de 3 dias, ele teve tempo suficiente para raciocinar e para duvidar de Deus, se estivesse disposto a isso. Abraão teve Deus ainda na sua prova, colocou mais essa, vamos dizer assim, mais essa dificuldade a Abraão, dar tempo a ele de desistir. Não foi uma coisa de imediato, de impulso, que fizesse ali na hora. Ele teve tempo de pensar, de refletir, de meditar, orar, se humilhar porque não queria fazer. Poderia ter alegado que a idade o dispensaria da obediência. Não importa a nossa idade. Desde criança até os mais velhos, temos de ser fiéis ao Senhor. Mas o patriarca não procurou refúgio em qualquer dessas desculpas. Abraão era humano. Suas paixões e afeições eram semelhantes às nossas. Mas não se deteve em discutir com a promessa que poderia cumprir-se caso Isaac fosse morto. Ele tinha as mesmas lutas que nós temos.
E o Senhor fez uma promessa que ia se cumprir através de Isaac, e agora ele poderia colocar isso em jogo. Senhor, mas o Senhor não falou que ia ser através de Isaac? Como isso? Ele poderia questionar, poderia argumentar. Mas ele não o fez. Não se deteve a arrazoar com o seu coração dolorido. Não sabia que Deus é justo e reto em todas as suas reivindicações. E à risca obedeceu a ordem. O Senhor é justo e reto em tudo aquilo que Ele nos pede. E cabe a mim e a você seguirmos todas as orientações, sem questionar, sem arrazoar, sem querer discutir com Deus o que é certo é o certo. Não cabe a mim e a você tentar, não, isso aqui pode, isso daqui tudo bem. Esse não é o meu e o seu papel. Nós não temos nada de conhecimento, de experiência, nada. Não somos nem um grão de areia perto de Deus. E agora aqui, por que eu e você achamos que podemos questionar com as ordens do Senhor? E queremos discutir e queremos fazer do nosso jeito? Há muitos que não podem compreender a relação da fé com as obras. Dizem eles, crer apenas em Cristo e estará salvos. Nada tens que ter com a guarda da lei, mas a fé genuína se manifestará pela obediência. A fé nos traz obediência. Por que Abraão é o pai da fé? Porque ele obedeceu a ordem. A ordem mais difícil, a aprovação que nenhum outro homem teve, Abraão obedeceu, por isso ele é o pai da fé. Disse Cristo aos judeus incrédulos, se fosseis filhos de Abraão, fareis as obras de Abraão, obedecer. Aqueles que são filhos de Abraão, aqueles que são herdeiros da promessa de uma eternidade, aqueles que fazem parte dos filhos espirituais de Abraão, vão agir como Abraão, vão obedecer. O carneiro oferecido em lugar de Isaac representava o Filho de Deus, que seria sacrificado em nosso lugar, no meu e no seu lugar. Quando o homem foi condenado à morte pela transgressão da lei de Deus, o Pai, olhando para o Filho, disse ao pecador, vive, eu achei um resgate. Cristo é o nosso resgate. Quando o cutelo desceu para ceifar a vida de Cristo, quando Cristo entregou a vida por nós, não teve anjo que foi lá o tirar da cruz. Eu não lembro se a gente já leu em alguns dos estudos que nós fizemos aqui, mas tem a História da Redenção, não lembro se a gente já fez estudo da História da Redenção. Se não fez, pode ser o próximo. No História da Redenção, quando Cristo expõe o plano da salvação, que ele teria que dar a vida, os anjos queriam tomar seu lugar para que ele não o fizesse isso. Quando Cristo estava indo para o Calvário, foi dada a ordem para que nenhum deles intervisse, porque eles queriam tirar Cristo de lá. Quando Cristo se entregou por mim e por você, não havia ninguém para tomar o seu lugar, para tirar o cutelo de si, para descer ele da cruz. Ele deu a vida por mim e por você. E aí nós, que não somos nada, que não merecemos nada, queremos questionar o Senhor, queremos fazer conforme a nossa vontade e não conforme assim diz o Senhor. Tem poucos textos, dá para ler aqui tudo. A angústia que ele sofreu durante os dias tenebrosos daquela terrível prova foi permitida para que compreendesse por sua própria experiência algo da grandeza do sacrifício feito pelo infinito Deus para a redenção do mundo, do homem, redenção do homem. Nenhuma outra prova poderia ter causado a Abraão tal tortura de alma como fez a oferta de seu filho. Deus deu seu filho e a sua morte de angústia. Deus deu seu filho a uma morte de angústia e ignomínia. Aos anjos que testemunharam a humilhação e angústia da alma do Filho de Deus, não foi permitido intervirem, como no caso de Isaac, o que eu acabei de falar.
da história da redenção. Exatamente isso. Quando Cristo estava no madeiro, ninguém interviu. E ele se entregou por nós. Não houve nenhuma voz a clamar, basta, a fim de salvar a raça decaída. O Rei da Glória rendeu a vida. Que prova mais forte se pode dar da infinita compaixão e amor de Deus? É muito difícil falar que eu e você daríamos o nosso filho em sacrifício por qualquer coisa. Normalmente os pais colocam, eu vou no lugar dele. Abraão teve que dar o seu filho. E ele foi até o final, até que Deus o deteve. Quando Cristo, o Filho de Deus, veio até nós, não teve ninguém que segurou o cutelo. Deus entregou o seu Filho para mim e por você. O sacrifício exigido de Abraão não foi somente para o seu próprio bem, nem apenas para o benefício das gerações que se seguiram, mas também foi para a instrução dos seres destituídos de pecado. A história de Abraão, a lição de Abraão não foi apenas para nós, para os seres humanos, mas foi para todo o universo, para todos os seres não caídos. No céu e em outros mundos, o campo do conflito entre Cristo e Satanás, campo este em que o plano da salvação se encontra formulado, é o compêndio do universo. Portanto, Abraão mostrar a falta de fé nas promessas de Deus. Satanás o acusara perante os anjos e perante Deus de ter deixado de satisfazer as condições do concerto e de ser indigno das bênçãos do mesmo concerto. Quando Abraão falhou, no caso de Sara, quando disse que Sara era sua irmã, quando tomou Agar como esposa, ele falhou com Deus e Satanás agora acusava Abraão, dizendo que ele não era digno de receber a promessa. Deus desejou provar a lealdade de seu servo perante o céu todo, para demonstrar que nada menos do que a perfeita obediência pode ser aceito. Não haverá pecadores no céu. E nós temos que começar a transformação disso aqui e agora, abandonar os nossos pecados. Quando Cristo voltar, aqueles que estiverem de pé vão estar sem nenhum pecado. Aqueles que desceram à sepultura se arrependeram dos seus pecados e entregaram suas vidas a Cristo. E por isso despertam na primeira ressurreição. Temos de nos arrepender dos nossos pecados e lutar contra o pecado hoje. Para que quando Cristo voltar, possamos ir com Ele. Porque não será aceito nada menos do que a perfeita obediência. A prova foi muito mais severa do que aquela a que Adão havia sido submetido. Adão era só não comer da árvore. Estava no meio do jardim. Era difícil cair ali. Era uma coisa banal, não era uma coisa difícil. Se fosse uma coisa difícil, poderia ter falado, caiu porque era difícil. Adão caiu naquilo que era fácil. E Abraão saiu vencedor na prova mais difícil. A conformação com a proibição imposta a nossos primeiros pais não envolvia sofrimentos, mas a ordem dada a Abraão exigia o mais angustioso sacrifício. O céu inteiro contemplava com espanto e admiração a estrita obediência de Abraão. O céu todo aplaudiu sua fidelidade, as acusações de Satanás demonstraram-se falsas. Se Abraão não tivesse ido até o final, Satanás teria vencido. Teria vencido no sentido de que demonstrara que Abraão não era digno de receber a promessa, de receber a eternidade, de receber a eternidade, de receber na sua descendência o Filho de Deus que viria dar a vida por nós. Para a gente encerrar o último texto, o concerto de Deus
confirmado a Abraão, por um juramento perante os seres de outros mundos, certificou que a obediência será recompensada. Pode ser o mais doloroso que for, pode ser o mais difícil que for, a prova que você está passando, que eu estou passando. Não sei qual é. Eu sei das minhas dificuldades, das minhas lutas, o irmão sabe das suas. Não importa qual seja o tamanho do seu problema, o tamanho da sua dificuldade. Os sacrifícios feitos aqui nessa terra vão ser muito bem recompensados no porvir. Muito bem. A ponto de quando chegarmos lá, aquilo não foi nada perto do que eu estou recebendo agora. Que você possamos tomar o exemplo de Abraão e ter a fé perfeita, uma obediência perfeita ao Senhor. Se o irmão ficou com alguma dúvida, deixa nos comentários. Se o irmão leu o capítulo completo, tem algum outro ponto que queira trazer, deixa nos comentários, pede de oração nos comentários, estarei lendo, respondendo e orando por todos. Convido os irmãos que puderem a fechar os olhos para falarmos com Deus. Graças, Senhor, por mais essa oportunidade que temos de estudar a Tua Palavra, Pai querido. Que benção essa história de Abraão, Senhor. Pai querido, quando olhamos para a história de Abraão, vemos o quão falhos somos, Senhor. Quantas coisas que temos falhado, que temos deixado a desejar, Senhor, por favor. Nos ajude e nos fortaleça, Senhor, para que possamos ter uma fé perfeita. Possamos cumprir perfeitamente, sermos perfeitamente obedientes, Senhor amado. As provas são difíceis, as lutas são grandes, mas temos a certeza que o Senhor está ao nosso lado. E a nossa prova é menor do que Abraão, e muito menor o sacrifício que temos de fazer do que o Senhor fez por nós, Senhor amado. Por favor, ajuda-nos nas nossas fraquezas, Senhor amado. Nos fortaleça. Oramos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, fica com Deus e que Deus te abençoe.